Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um CuraCast e hoje a gente tem aqui uma convidada ilustre, né, uma referência para a gente na área de nefrologia e urologia. Eu sou o Vitor Barros, eu estou muito feliz de ter essa pessoa aqui, que é a Brenda Torque, que já já ela vai se apresentar para vocês. Pessoal, como qualquer outro podcast, né? Sempre um pouquinho antes a gente fica conversando aqui. E é assim, é quase um podcast, um stand-up aqui. Ver é muito bom, cara. Se vocês pudessem estar aqui, vocês iam, né? Enfim, muito bem-vindos, né? Tô muito feliz com a presença da Brenda. Brenda, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre você. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Brenda Torga, né? O Vitor já falou. Eu trabalho com nefrologia e urologia tem 9 anos e trabalho aqui em Goiânia e Redondezas, né? A gente fala que é a grande Goiânia. Então, pego em uma Senador Canedo, Anápolis, enfim, todas as cidades ao redor. É, Quando eu entrei para Nefro, deixa eu só fazer um adendo aqui, eu não sabia que ia ser tão desafiante como é na rotina. Porque a gente imagina assim, vou cuidar de pedra, né, que vai ser a nossa urolitíase, que vai ser o tema, vou cuidar de uma infecção urinária, mas eu não tinha noção que eu ia lidar com tanto paciente, às vezes, terminal, né, pensando numa doença renal crônica, ou naquele paciente que tem uma injúria aguda que ele estava bem, de repente ele fica ruim, e aí eu tenho que cuidar do tutor e daquele paciente para entender o processo como um todo, então eu não tinha essa noção tamanha quando eu entrei. Na época que eu comecei a atender, tinha um nefro além de mim em Goiânia. Então, nós não éramos muito e continuamos não sendo muitos, assim. E é um desafio nessa questão de entender. Eu falo que a parte boa da nefra é que não é aquela coisa maçante, sabe? Todo dia eu vou atender o mesmo caso, não. Eu posso pegar no mesmo dia 5, 6 casos que cada um vai ser uma abordagem totalmente diferente. Isso é bom porque vai refrescando a gente, né? Vai mantendo a gente sempre informado. E hoje em dia, Brenda, porque assim, você começou com o seu atendimento já há algum tempo já, né? Tem que você falou 5 anos? 9 9 anos. anos, né? Percebeu uma mudança muito grande de casuística em relação ao que os hospitais hoje têm chamado. Quando que a gente pode te chamar? Quando que a gente chama um nefrologista, um urologista para fazer? Se quiser explicar, inclusive, a diferença disso, acho que é Uhum. legal, né? Fala um pouquinho sobre É, quando a gente chama cada um e por quê, se melhorou a casuística. perfeito. Ó, melhorou demais. Para eu te dar uma média, assim, no começo, quando eu atendia, às vezes eu fazia 3, 4 consultas no mês, dentro da especialidade. E às vezes eu faço isso em um dia, hoje em dia. Então, a casuística aumentou tamanho. Primeiro, porque o veterinário entende a importância de encaminhar, não só quando o paciente tá péssimo, né? Quando não tem mais nada para fazer, aí chama o nefro. E a gente também tem uma aceitação melhor dos tutores, porque às vezes o veterinário encaminhava, mas o tutor ficava segurando aquilo ali até a hora que, não, então tem que tentar isso, tem que tentar isso. Então, nisso melhorou muito. Eu, como raiz, sou apenas nefrologista, né? Mas na teoria, é difícil a gente conseguir explicar isso às vezes para o tutor. Então, eu aceito o fato, entre aspas, de trabalhar na área de urologia. Mas, para explicar a diferença para vocês, quem trabalha com nefrologia é clínico. Tá? É quem faz o atendimento do caso clínico. Quem trabalha com urologia é o cirurgião. Então, se eu atendi um paciente e ele tem uma urolitíase, quem atende é o nefro, quem opera é o urologista, quem faz o tratamento de prevenção é o nefro também. Mas comumente as pessoas acham que o urologista significa tratamento de sistema urinário inferior e o nefro de sistema urinário superior. Então, se eu falar na rotina que eu sou apenas nefro, as pessoas vão achar que eu não trato bexiga, não trato próstata, não trato uretra. E isso tudo faz parte do sistema urinário. Então, por uma questão comum de rotina, eu falo que atendo as duas, mas como raiz mesmo, minha parte é só clínica, eu não opero, não. Brenda, então assim, você já falou um pouco de tudo que você faz, né? E inclusive o nosso tema vai ser um pouco sobre isso, né? Talvez uma área que mescla essas duas coisas que você acabou de falar, Com né? certeza. Quando a gente fala sobre urolitíase, né? A gente sabe que tem a parte clínica e cirúrgica, Uhum. né? E esse é o nosso tema de hoje, né? Falar sobre urolitíase. Brenda, explica pra gente o que que é uma urolitíase, aonde ela pode acontecer nos cães e nos gatos. E posso só complementar a pergunta do Vitor? É, um urólito, né? Ele tem diferença de um nefrólito. O que que é o Uhum. urólito? O que que é o nefrólito, sistólito, tá? Eu acho que isso é interessante. Tá. Vamos lá. Urólito, popularmente é conhecido como pedra, né? Então, em humanos a gente tem a pedra se formando mais no rim mesmo, né? E às vezes o tutor traz isso para a prática achando que,
tem pedra no rim. A gente vai ver, não, às vezes é uma pedra na bexiga que ele já vai fazer essa associação. Quando a gente fala do urólito, ele tem uma formação mineral ou de um corpo estranho, por exemplo, persistência de um fio de sutura pós-cirúrgico, a persistência de um duplo J quando a gente coloca e não retira. E dependendo do local onde esse urólito se forma, ele tem um nome diferente. Então, eu posso ter o nefrólito, que está lá na região dos néfrons, que está na região do rim. Eu tenho ureterólito, que é na região de ureter, então ele era um nefrólito e aí acabou ali causando uma obstrução no ureter. E eu tenho o cistólito, que é ali na região da vesícula urinária. Então, isso na descrição é até importante para a gente saber onde está a localização para ver a progressão. Não só saber, por exemplo, que é um ureterólito. Ele está em qual região? Ele está na região proximal, medial ou distal desse ureter? Porque se eu for tentar um tratamento clínico, por exemplo, eu preciso ver se ele está se movimentando ou não. E entender também que existem pedras que elas vão estar lá como um achado. Nem sempre o paciente vem para consulta porque ele tem esse urólito. Então, o urólito, ele indica algum problema que a gente tem que investigar, mas não necessariamente eu sempre tenho que retirá-lo. Ah, legal saber isso. E o urólito, a gente fala urólito como um termo geral para os cálculos, né? Mas eles possuem diferentes composições, né? O que você vê muito e qual que é a maior rotina no dia a dia de ver? Bom, vamos lá. A gente tem como mais comum o estruvita, também chamado de fosfato amoníaco magnesiano, ou seja, ele é composto de fosfato, de amônio e de magnésio. A gente tem o oxalato de cálcio, que é tanto oxalato quanto cálcio, ou carbonato de cálcio, ou fosfato de cálcio, que são outras variantes também, e o urato de amônio. Se for para a gente classificar dentre as espécies, no Brasil, nos gatos, nós temos uma casuística de urato de amônio 5 vezes mais do que a casuística mundial, tá? Então, vamos colocar aí que mundialmente a gente tem de 5 a 10% dos felinos com urato. E um trabalho feito até aqui na própria UFG de doutorado mostrou que 30 a 35% desses felinos têm urato. E em cães, a gente sabe que o urato é muito relacionado a hepatopatias, né, a formação de shunt, e em gatos nós não temos ainda isso extremamente definido. Então, anda sendo muito comum na rotina pegarmos gatos de 2, 3 anos de idade já com urólito, e geralmente esses urólitos são de urato de amônio. A causa disso a gente ainda não tem totalmente determinado. Então, se a gente for falar assim, cães, se a gente for pensar em fêmeas, mais estruvita, porque muitas vezes secundário é infecção bacteriana. E machos, mais relacionado ao oxalato de cálcio. Se são animais mais velhos, tendem a apresentar mais oxalato de cálcio. E o gato fica nessa. Se é, às vezes, relacionado a uma cistite intersticial, eu vou ter um estruvita estéreo, que não tem relação com infecção. Mas eu posso ter, hoje, na minha casuística, um percentual de urato de amônio maior até do que próprio oxalato de cálcio em gatos. Será que esse oxalato de perdão, esse urato, né, em felinos também não pode estar associado a como o dálmata tem, né? A gente tem uma alteração genética associada, né? Será que, assim, não sei, né? Porque na verdade eu acho que não tem, a gente não sabe a resposta, né? Mas deve ser algo por aí também, não é? A gente tenta criar várias teorias na cabeça, Aham. né? Eu tenho um caso que tanto mãe quanto filho tem urato de amônio, então penso que tem algum fator genético que a gente ainda não determinou, mas às vezes eu tenho um paciente que o tutor tem aninhado em casa, né? Os gateiros aí que pegam todos os filhotes e às vezes só um desenvolve. Então, algo genético eu acredito que tenha. A gente pensa que talvez possa ter alguma relação com uma água que ele faz ingestão, ou, Brenda, poderia ser uma ração, mas se fosse isso, a gente teria pacientes fora do Brasil também com essa casuística, porque muitas rações são importadas. A gente já pensou que poderia ter uma relação com solo, por exemplo. Só que eu pego gatos, tanto de apartamento, quanto de fazenda, quanto de casa, que desenvolvem numa mesma casuística. Eu não consigo falar que aquele ali desenvolve mais. Então, é algo que ele vai ter um contato maior e que talvez por uma predisposição genética ele não consegue resolver isso que ele está tendo um contato maior. Mas a gente não sabe ainda. Fica bem na linha do talvez. Quando a gente, colocando aí em pauta, né, esses principais tipos de urólitos, né, então vamos abordar aí os principais. Estruvito, oxalato de cálcio, Uhum. colocar como os principais, né, eu sei que o de amônio é importante, mas a gente tem uma diferença de comportamento, alimentação, uma infecção bacteriana para estimular a produção de algum tipo de urólito, seja ele de oxalato de cálcio ou uma estruvita. Em cães e em felinos, a gente tem essa diferença? Perfeito. Para eu chegar na sua resposta, eu vou fazer um adendo que eu faço isso geralmente para tudo que a gente vai estudar na vida, tá? Você tem que se questionar.
Você tem que perguntar o porquê. Não é olhar e falar, um paciente está vomitando, vou tratar o vômito. Não. Por que ele vomita? Então você tem que ir atrás da causa. Quando você se depara com uma pedra, ela está te contando uma história. Você tem que ir atrás dessa história. Então é muito simples eu chegar aqui e falar assim: o estruvita ele é formado em fêmeas caninas, geralmente por uma infecção urinária. Mas eu tenho que dar um passo para trás e perguntar: por que está tendo a infecção urinária? Qual é o fator de predisposição? E aí, eu dando esses passos para trás, eu tenho que chegar na origem do problema, porque eu ficar focando no final não é resolver o porquê começou. Então, quando a gente fala das predisposições, por exemplo, a gente sabe que muitos cães, muitos mesmo, hoje em dia, são obesos na nossa rotina. Brenda, mas o que a obesidade tem a ver com urolitíase? Tudo. Por quê? Ponto 1. Esse paciente que é obeso, ele vai evitar levantar para poder beber água. Então, ele diminui a ingestão de água, ele segura. Não, Brenda, mas quando ele vai no poste, ele bebe bastante água. Eu acredito. Mas é porque ele espera estar com muita sede para compensar levantar para beber água. E a gente precisa ter esse fluxo constante. Ele vai demorar para levantar para poder fazer o xixi, porque isso causa desconforto. Se ele precisa fazer o posicionamento para urinar e ele tem sobrepeso, isso sobrecarrega a articulação. Ele não vai fazer o posicionamento correto. E aí, ao invés dele eliminar, por exemplo, 100 ml de urina, se ele eliminar 90, ficam 10 residuais, que ficam hoje, que ficam amanhã, depois de amanhã, e isso vai somando para que o sedimento fique ali para formar pedra. Então, às vezes, para um tratamento de pedra, eu tenho que emagrecer o paciente. Então, quando a gente fala dessas predisposições, se eu for pensar em estruvita em cães, muito relacionado à infecção urinária. Se eu for pensar em estruvita em gatos, muito relacionado a comportamento, cistite intersticial, síndrome de Pandora, desenvolvendo sedimento muitas vezes não relacionado à infecção urinária, que fazem os plugs urinários ou até microlitíases e acabam fazendo a obstrução do paciente. E ele chega em emergência obstruído. Se eu falo de oxalato de cálcio, existem predisposições genéticas. Então, tem pacientes, por exemplo, com hiperadrenocorticismo, né, o hipercortisolismo, que fazem hipercalciúria. Eles eliminam mais cálcio via trato urinário. Então, é um paciente que ele tem mais predisposição à formação do oxalato. Como é que eu vou tratar esse paciente? Encaminhando para o endócrino. Então, cada um ele conversa, por isso que eu falo, a gente tem que entender a história por trás daquele cálculo. Existem alguns estudos, né? Existe um trabalho específico que relaciona uma alteração bacteriana no trato intestinal, onde a gente tem menos oxalobacter e predispondo ao oxalato de cálcio. Então, tem menos bactéria no trato intestinal desse paciente, resultando provavelmente uma maior eliminação de oxalato pelo trato urinário ali formando. Então, às vezes, um paciente com uma doença inflamatória intestinal, será que tem maior predisposição ao oxalato de cálcio? Então, eu costumo brincar, com perdão, que a culpa nunca é minha. Eu falo assim, eu olhei, eu quero jogar para alguém. Então, eu falo, não, olha, atendi esse paciente, acho que tem uma hepatopatia, eu encaminho. Pode ser uma doença inflamatória intestinal, pode ser um hipercortisolismo. Então, eu vou atrás do porquê para poder fazer com que esse problema seja evitado lá no começo. E, claro, a questão do manejo em casa. Para mim, assim, eu sou muito focada nessa parte de comunicação com o tutor, porque a gente descobre coisas que a gente não descobriria se a gente seguisse um puro script, né? Essa semana, por exemplo, eu atendi um gato com oxalato de cálcio que a suspeita que talvez seja por uma planta que a tutora tinha em casa e a gente pesquisou e essa planta tem oxalato de cálcio e o gato ficava mastigando a planta. Então, se eu não sento com o tutor para conversar da rotina, eu não descubro que tem esse hábito, eu não descubro que planta é essa, eu não vou atrás e eu vou falar, é mais uma predisposição genética. E passa batido. Não é à toa que a gente fala que isso, né, a consulta não é uma investigação muitas vezes mesmo, né? E aí, olha só, mudou completamente a sua o entendimento, né, do porquê que esse gato, esse paciente tinha isso, né, até mesmo para você conseguir mudar, porque senão você poderia até resolver aquele problema naquele momento, mas a causa de base ia estar sempre ali, isso ia estar sempre voltando, né? Isso é realmente interessante, né, mesmo. Brenda, eu amei esse comentário seu, porque assim, é uma visão
não sei se a gente pode falar holística, mas ver um todo, Uhum. né, do paciente. Porque a gente não vê, assim, você foi falando isso aí, eu pensando, gente, realmente tudo faz sentido, a gente não pensa que isso possa predispor à formação da urolitíase, né? Obrigada. Então, assim, achei muito incrível essa visão, né, realmente do nefrologista sobre isso. E aí, já perguntando um pouco sobre isso também, o cálculo, né, ele tem o seu processo de formação, Uhum. né? E eu acho que talvez isso é importante nessa questão da formação do cálculo, no seguinte sentido. Por que aquele cálculo se formou e como eu vou prevenir ele, né? E eu lembro uma vez de um paciente que você falou assim, que a gente mandou para análise de cálculo, e aí você falou assim, gente, foi qualitativo, não foi quantitativo. O Te marquei. núcleo dele precisava ser avaliado, né? Uhum. Então explica pra gente o que é o núcleo, como que ele se forma e a importância dessa análise do cálculo. Explico e faço questão de explicar porque eu quero a análise melhor. Aham. Ai, ai, o que a gente tem? Realmente, existe a análise qualitativa e a análise quantitativa. Qualitativa, ela vai me falar se é positivo ou negativo. Se você tiver pouco mineral daquele componente, às vezes ele vai dar um falso negativo. Se dentro do qualitativo ele não tiver, por exemplo, ele não testa xantina, ele não testa cistina. Então, se for um cálculo desse, você vai lá testar, vai dar negativo. Se for um sangue solidificado, como se fosse um coágulo mesmo, que você olha ali parece um urólito, vai dar negativo. Então, o qualitativo, ele falta informações. Porque ele pode dar falsos negativos e não testam todos. Além do que, tem a questão do núcleo. Então, quando a gente fala do quantitativo, ele faz o qualitativo mais o quantitativo. É como se eu pegasse essa pedra e eu partisse ela no meio para ver quem é o núcleo. Quem começou? Da onde veio esse crescimento? Eu preciso de um centro. E quem me importa de prevenção é o centro. Uhum. Às vezes, você tem um paciente que o centro dele começou como oxalato de cálcio. Só que foi tendo agregações de cristais ao redor e aí, de repente, você tem um estruvita também. Quem me importa mais? O oxalato de cálcio? O estruvita, ele vem secundário, concorda? Ele se aproveitou de uma Sim. pedra que meio que virou um corpo estranho lá dentro para poder se aderir. E se eu faço o qualitativo, esse paciente, por exemplo, daria positivo para tudo. E aí eu Uhum. me pergunto, o que eu trato? Uhum. Aí chamo o nefro, De né? onde veio, né? Exatamente. Então, para nós, no quantitativo, eu tenho todas as informações que eu preciso, testa-se tudo. E assim, eu costumo dizer que a gente tem uma chance só de acertar. Não é que eu mando uma pedra para o qualitativo, deu errado, vou mandar. Não, você gastou a pedra que você tinha. Uhum. Então, você tem que fazer da forma correta. O que às vezes, entre aspas, é um limitante? A questão de custo, tá? Falo isso assim, porque vamos colocar que o quantitativo é umas 3 vezes o valor do qualitativo. Que esse valor de diferença é um valor que o tutor, às vezes, vai fazer diferença para que ele não pague uma outra cirurgia. Então, faça um tratamento adequado. É um valor que vale a pena ser investido. É como se fosse você fazer, por exemplo, uma biópsia e mandar o histopatológico para um lugar que você não vai ter resultado. De que adianta você fazer o procedimento? Você vai só amenizar momentaneamente. Então, para mim, é importante a gente fazer essa diferenciação. Uma coisa de eu tirar um tumor e mandar pra citologia. Porque daí vai vir um resultado que traz informações, mas não as São informações que suficientes. você quer, Uhum, né? exatamente. Perfeito. Brenda, e aí, né, então a análise do cálculo, né, todo cálculo retirado, ele deve ser analisado, né? Sim. E quando a gente tem grande quantidade de cálculos, como escolher? Manda todos? Como que é? Manda todos. Eles fazem a avaliação de todos. Ah, Desde que, tá. por exemplo, se você tem. De repente eu tirei um ureterólito e tirei alguns cistólitos. Você tem a opção de enviar todos juntos e eles vão avaliar gerais, mas o ideal seria que você mandasse para 2 análises, uma para ver a formação do ureter e a outra da bexiga, porque às vezes eu posso ter formações diferentes. Às vezes esse que está vindo do ureter, ele veio do rim, então uma formação, por exemplo, de oxalato de cálcio, que é a nossa maior casuística pensando em nefrólito. Mas na bexiga, ele pode ter às vezes um estruvita. E aí, se eu mando todo mundo para análise, eu vou continuar tendo essa dúvida, se eu mando todo mundo misturado. Então, o ideal seria fazer 2 análises separadas. Agora, você tirou todo mundo de um mesmo lugar, macroscopicamente eles têm a mesma aparência, pode enviar para uma análise só. Ah, legal, não sabia disso, mas é uma informação legal. Brenda, e todo cálculo tem indicação cirúrgica? Quando que eu indico a cirurgia? Não tem. E isso a gente quebra a cabeça também. É? Porque assim, se eu for falar de nefrólito, vi uma pedra lá no rim. Primeiro, pedra no rim dói? Não.
Aí eu já faço um boom aqui. Por quê? Sim. O que dói, primeiro, não é a pedra, é o movimento peristáltico para expulsar essa pedra uma vez que ela entra no ureter. Então, você vai conhecer, às vezes, uma pessoa que tem pedra no rim. Ela não fica morrendo de dor o tempo todo, porque senão ninguém aguenta. Cólica de rim acontece quando essa pedra sai do rim. E ela está querendo sair através do ureter. Então, aquele movimento peristáltico causa dor. Então, quando a gente lida com o nefrólito, a nossa maior casuística, ela é conservadora. Eu vou deixar esse nefrólito lá. Por quê? Abrir o rim, fazer uma nefrotomia para retirar, é lesionar muitas vezes o rim mais do que a própria pedra está lesionando. Então, de novo, tudo que a gente decide é para ver custo-benefício. Se o risco e o prejuízo ele é maior do que o benefício de tirar essa pedra, a gente não vai mexer. Eu vou tirar, por exemplo, de nefrólito, se eu tiver uma obstrução na entrada do ureter ali. Se eu tiver um paciente que tem associação de pielonefrite, por exemplo, porque essa pedra pode servir como meio de cultura para a bactéria ali. Então, em casos muito específicos, a gente tem que fazer essa retirada. Mas se, por exemplo, achei, vou tirar o rim porque tem pedra? Não, Jamais, nossa, né? jamais. É melhor esse rim funcionando lá 20% que seja, do que eu tirar e ele funcionar zero. Sim, com certeza. Deixa ele lá. E às vezes vem o paciente já com histórico que tirou um rim e a hora que internamente eu olho e falo, caramba, não precisava ter tirado. Né? E assim... Você fala obstruído, ou não? Não, às vezes fez, já peguei, fez o ultrassom, viu que tem uma pedra no rim e já encaminha para Tirar o nefrec. rim. Sem, às vezes, avaliar uma função renal, você não sabe se o outro rim tá compensando ou se não tá. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Eu falo que existem 2 rins porque precisam de 2. Não é um rim e o outro reserva, sabe? O povo acha isso, né? Não, tira um rim, o O outro outro rim. compensa, Nossa, né? pelo amor de Deus, assim. Sim. Então, fico muito receio. Pedra no ureter, eu também quebro esse paradigma. Não é toda pedra no ureter que precisa ser Não, meu operada. Deus, que choque. Por quê? De novo, gente, é raciocínio, tá? É lógica. Se você tem um tubo, que é o ureter, e esse ureterólito tá lá dentro, primeiro você tem que ver se ele tá causando obstrução. Porque ele pode estar causando uma obstrução parcial, mas se o fluxo urinário está acontecendo normalmente, para que eu vou mexer? Entendi. Se eu vejo uma pedra lá, mas esse paciente não tem hidronefrose, ele não tem dor, ele não tem alterações de azotemia, ele não tem outros achados, eu só acompanho. Eu tenho um paciente que já tem mais de 2 anos que a gente acompanha em ultrassom, ele tem uma pedra que desceu o canal do ureter e entrou ali na inserção da bexiga e não entra na bexiga, e que a gente nunca precisou operar, porque não entra em quadro de hidronefrose, de dor, nada assim. Então, de novo, eu tenho que ter um sinal clínico, uma alteração laboratorial ou de imagem que justifique mexer naquilo. A pedra na bexiga é da mesma forma. Se a gente vai tentar um tratamento clínico, a nossa alternativa muitas vezes vai tendenciar para fêmeas. Porque o macho, a pedra pode ser pequeno o que for. Se ela entrar na uretra, porque a uretra do macho a gente sabe que ela vai afunilando, né? Ela diminui. Então a chance do macho obstruir é muito maior do que de uma fêmea. Só vocês pensarem na rotina de vocês. Quantas fêmeas vocês já pegaram obstruídas e quantos machos? Então o macho ele tem uma indicação cirúrgica mediante o risco de obstrução. Agora, a fêmea, às vezes, você pode tentar fazer um manejo para tentar, dependendo do tipo da sua suspeita de pedra, fazer um tratamento clínico sem precisar. E se você achar a pedra e, por exemplo, não tiver lá cistite, né? Inflamação da bexiga, se não tiver hematúria, dificuldade de exúria e tudo mais, às vezes você não precisa mexer naquilo de forma imediata. Você pode tentar um controle clínico antes de optar cirurgicamente. E aí, só mais uma pergunta. Existe algum exame que eu posso fazer para me ajudar se eu vou correr para um tratamento clínico na bexiga ou cirúrgico, talvez exame de urina, o pH? Você acha que isso é importante assim para determinar? Vamos lá. Tudo é o depende, né? Que a gente sempre brinca assim. Muitas pessoas fazem a associação, e acho que era uma coisa que a gente tinha comentado em off, assim, dos cristais estarem ligados à formação de pedra. E isso não procede. Tá? Tem um trabalho que mostra que cerca de 60% dos cristais observados na urina não condizeram com as pedras analisadas. Então, você tem num paciente saudável presença de fosfato triplo, como cristal, presença de oxalato de cálcio. A questão é que você não pode ter isso de forma exacerbada. E que você tem que associar a raça, a idade, ao número de cálculos e o tipo de cálculo na formação que ele tem lá dentro. Então, para eu ter certeza, só tirando a pedra e fazendo
fazendo análise. Mas, mediante o histórico, eu tendencio a pensar que pode ser de uma pedra ou ser de outra. Então, por exemplo, se a gente for pensar no Struvita, toda vez que vocês verem uma imagem assim, nossa, tirou 30 pedras de um paciente, é a cara do Struvita. O Struvita gosta de se multiplicar, porque muitas vezes a bactéria favorece isso. Então, formam-se muitas pedras. Agora, pode formar também o Struvita uma pedra grandona, só oval. Geralmente, o Struvita ele vai ser uma cor clara. Então, é uma cor bege, uma cor meio branca. Então, a gente olha ali muitas pedras, Struvita, claro, cara do Struvita. Mas eu não sei o núcleo. Então, por isso que eu preciso analisar de toda forma. Quando eu falo do oxalato, eles geralmente são espiculados. Então, você olha no ultrassom ou você olha numa radiografia e pelo número de cálculos e o formato dele, você consegue tendenciar se é um tipo ou se é de outro. Então, eu vi lá, não, tem só 2 pedras e elas estão meio espiculadas, tendenciosamente eu vou pensar no oxalato de cálcio. Não, é um paciente, é um shih tzu de 8 anos, 10 anos de idade, que tem nefrólito e tem ali um cistólito, eu vou tendenciar a pensar que talvez é oxalato de cálcio. Então, a gente une essas informações. Não é que eu tenha um exame específico. O exame de urina, ele tria, né? Existem cristais, por exemplo, se eu for pensar no de cistina. O cistina é a única exceção, é um cálculo que raramente acontece, tá? Peguei poucas vezes nos meus atendimentos, mas o cristal de cistina, ele é indicativo que é aquela pedra de cistina. Fora, porque ela não aparece, cistina não aparece. Então, quando aparece e tem o urólito, é relacionado àquele urólito que formou. E o cistina, ele é relacionado, acreditam que é a machos, então é um padrão genético de sexo mesmo, não acontece em fêmeas. E se eu tenho, por exemplo, a formação de oxalato, eu posso ter o cálculo de fosfato triplo, por exemplo, no exame de urina e tudo bem. A gente tria, assim, a questão do pH, né, que você comentou. Às vezes tem um pH mais ácido, um pH mais alcalino. A gente ouve muito falar disso, né? E, assim, faz sentido, mas o que a gente tem que entender? O paciente, ele não tem um pH de urina igual o dia inteiro. Por exemplo, depois que ele se alimenta, a tendência do pH urinário é fazer um pH alcalino pós-prandial. Então, se você coleta essa urina depois que ele se alimentou, você não sabe se esse pH está alto por conta de uma predisposição ou porque ele se alimentou. Breno, você tá querendo me dizer que até pra urina tem que fazer em jejum? Se o seu objetivo é avaliar pH, sim. Sim. Uhum. Meu Deus. É bacana, se você quer acompanhar isso, às vezes dá algumas fitas, mesmo reagentes de teste químico, para o tutor testar ao longo do dia a urina em casa, para a gente ver como é que está ficando o padrão desse pH. Hoje em dia, a gente sabe, né, o Struvita gosta de um pH mais alcalino, o oxalato gosta de um pH mais ácido, então no tratamento a gente vai tentar jogar contra o ambiente perfeito para eles, mas o fator mais importante além de pH é a ingestão de água. Aí a gente volta na base da vida, né? Porque se eu tenho essas oscilações de pH, a gente usa alguns suplementos para acidificar ou para alcalinizar, mas se eu não tenho uma boa ingestão de água, eu posso ter uma urina super saturada e isso vai favorecer esses sedimentos a se encontrarem e formarem pedra de todo jeito. A urina concentrada, ela favorece qualquer tipo de cálculo. Existem algumas teorias que favorecem mais ou menos alguns tipos de cálculo. Então, a teoria da supersaturação, ela favorece mais Struvita e urato de amônio, tá? Por outra via, por exemplo, o dioxalato de cálcio, carbonato de cálcio, ele vai tendenciar mais a falha de inibidores, que seria, por exemplo, um paciente que nasce com menos citrato, que nasce com menos magnésio ali no trato urinário, que servem como se fossem repelentes dos cristais. Então, se falta isso no paciente, esses cristais se encontram de forma mais facilitada para poder formar o cálculo. Então, a base de todas as urinas é a gente ter uma boa ingestão. Eu costumo brincar que é como se fosse uma água com açúcar. Quanto mais eu misturo e mais ela se movimenta, menos esses cristais vão se encontrar. Então, quanto mais água esse paciente bebe, mais urina ele faz, menor a chance de formar cálculo. Mas para um oxalato, não só isso é suficiente. Eu também preciso fazer a reposição, por isso que a gente usa o citrato de potássio, por exemplo, para poder repor essa teoria dentro da falta do inibidor. Então, para todo mundo eu preciso, mas na origem da teoria da supersaturação, onde eu consigo tentar dissolver um cálculo, tendencia mais a Struvita. Porque a hora que a gente faz uma maior ingestão de água, é a hora que ele tem mais chance de se desfazer.
Incrível. Eu não sei se que eu tive que sair, né? Não sei se vou repetir a pergunta. Mas é o seguinte, é algo assim que às vezes me deparo com algumas situações mesmo assim, olha. Porque essa pedra, ela pode ser mista, né? Uhum, E aí, justamente como você está falando agora, né? Às vezes, a depender da terapêutica, a gente ou acidifica ou alcaliniza o meio, uhum. né? E como que você vai. Porque assim, ó, eu imagino que na prática você já deve ter se deparado com situações que no ureter a gente tinha um oxalato de cálcio e na bexiga uma estruvita. E aí, o que que você vai fazer? Porque se você joga para um lado, você estimula, Uhum. né, uma piora para um outro lado e assim por diante. Neste caso, faz o quê? Bom, primeiro eu falo para o tutor que, independente da crença, ele tem que fazer uma reza todos os dias Ah, para poder ajudar a gente nesse tratamento, porque é um desafio. Isso daí é bonito eu falar que é só esse, é só aquele. Quando a gente tem um misturado, eu vou tentar manter um pH meio termo. Esse paciente tem que beber muita água, e aí às vezes eu vou tendenciar a tentar não usar o citrato, por exemplo, ou tentar não usar a DL-metionina, que é onde eu acidifico. Então eu vou tentar, às vezes, com uma alimentação natural, fazer o meio termo. Às vezes ele formou uma estruvita por infecção. Então, teoricamente, se eu controlar o motivo da infecção urinária, eu resolvo o estruvita e aí eu consigo focar só no oxalato. Então, de novo, volto na origem para ver a formação. Vai que esse oxalato é de um hiperadreno, que aí tratado controlou. E aí, daqui a pouco, eu não preciso preocupar com a formação tanto dele mais. Mas no meio termo, a gente vai tentar manter o pH ali nem tanto ácido, nem tanto alcalino, e focar muito na ingestão de água. É basicamente isso. Eu vou evitar dar suplemento demais, justamente para não tendenciar nem para um lado nem para outro. E aí, só para eu ter essa confirmação, realmente não tem como a gente saber, então, pelo exame de urina. Então, em um primeiro momento, foi feita a cirurgia, então. Uhum. Nossa, louco, né? Só que Louco, assim, né? como eu falei, às vezes pelo ultrassom, pelo número de pedras, pelo Ah, formato das pedras, você tem uma tendência muito forte. entendi. Então, poxa, pegou um paciente que nem eu falei lá, tem 20 pedras no ultrassom, eu vou tendenciar a pensar que é estruvita. Sim. Fiz o exame de urina, tem infecção urinária? Poxa, faz todo sentido para o meu raciocínio. Depois, quando tirar e fizer a análise, eu vou confirmar aquela minha suspeita. Porque se a gente pensar, uma análise quantitativa, ela demora 30 dias para ficar pronta. Então, se eu for esperar 30 dias para ter certeza que essa pedra era de estruvita, porque teve infecção urinária, Sim. tempo de formar de novo. Justamente, Por isso justamente. que a gente tem que unir essa parte da anamnese do exames antes da cirurgia para tentar triar. E macroscopicamente, quando eu olho para esse cálculo, eu tenho uma tendência de pensar do que ele é, se justifica pelo que eu já tinha pensado antes de tirar, às vezes eu entro com um tratamento de suporte até sair o resultado da análise. Então, antes de operar, eu vi lá 2 cálculos que são especulados, é um shih tzu de 10 anos. A tendência é que vai ser oxalato de cálcio. Quando eu retirar, eu vou ver eles especulados e o oxalato ele é mais escuro, tá? A persistência dele é ser mais escuro. Um urato de amônio, ele já é mais lisinho, cor de argila, meio cinza. Ele é bonitinho que só. E aí eu olho e falo, ok, eu pensei que poderia ser isso, eu olho para ele macroscopicamente e faz sentido. Então, às vezes, eu já vou tendenciar o tratamento até sair o resultado da análise para depois seguir. Uhum. Brenda, eu tô ansioso pra te perguntar de cirurgia, mas antes, já que você falou disso, eu queria te perguntar outra coisa. Ah. É, sobre a ração, sobre a alimentação, né? Isso que o Bruno fala, a gente sempre ouviu falar de que às vezes você vai entrar com tratamento com aquela ração, por exemplo, urinária, né? Uhum. E o animal que tinha um cálculo de estruvita pode formar um dioxalato. Isso é verdade? A ração tem um limite de tempo que a gente pode utilizar? Eu posso usar para a vida toda? Como que é isso? O que acontece? Na prática, a gente vê que a urinária ela é uma ração padrão, né? Eu tô aqui explicando os tipos de pedra. Não, na prática o pessoal opera e passa a ração urinária. A ração urinária ela é para estruvita. Para oxalato, para urato, ela não é. Então, vamos, entre aspas, você tem mais chance de errar do que de acertar, se a gente for pensar assim. Qual que é o problema, entre aspas, de uma ração urinária a longo prazo? Como o estruvita ele é formato de fosfato amoníaco magnesiano, ela vai diminuir magnésio. E eu não falei que o magnésio faz parte da nossa inibição para oxalato? Então, se eu coloco uma dieta com menos magnésio, a longo prazo, eu favoreço esse oxalato a se cristalizar. Então, por isso que, no caso da urinária, ela não tem uma indicação de uso
constante. O ideal é que você utilize ali por um período de 6 meses, por exemplo, no máximo, tentando tratar a causa base. Aí você tem que ir atrás. Porque essa ração, ela também vai ser um pouquinho mais salgada. Então, ela estimula o paciente a ingerir água. Poxa, você tem que conseguir resolver isso sem depender de uma ração. Sim, Aí vem das teorias de aumentar vasilha de água em casa, saborizar a água, estimular ele de outras formas, colocar uma fonte, uma vasilha diferente. Então, vem da parte da conversa com o tutor mesmo para melhorar. Então, o problema da urinária é nesse quesito. Hoje em dia, a gente tem algumas linhas de ração que separa a urinária estruvite para a urinária oxalate. Então, a oxalate não há problema, ela pode seguir. Em alguns pacientes que não aceitam oxalate, ou no caso de felinos, que não existe uma ração específica para oxalate, a gente pode utilizar a ração renal como alternativa. Porque aí eu tenho um pouquinho menos de proteína, então já me favorece também para evitar urato, por exemplo. Então, já é uma ração alternativa para esses casos. Aí essa pode seguir para sempre que não tem problema. A não ser que tenha problemas de colesterol, hepatopatia. Sim. Aí vamos em outras coisas. Estou falando do trato urinário por si só. Aí você encaminha. Aí eu encaminho. Aí eu falo, ixi, fiz uma coisa aqui, gastro. Olha esse fígado. Brenda, e então agora eu te perguntei quando fazer o tratamento clínico, mas e quando eu devo operar um paciente que tem um cálculo urinário? Deixa eu só fazer uma pergunta então, antes da cirurgia. Pode. Tá? Porque eu fico curioso mesmo. Isso que você falou da ração da oxalate aí, ela é profilática. Porque o oxalato de cálcio a gente não dilui, não dissolve ele, né? Isso. É profilático, então, para inibir um novo crescimento posteriormente, Exato. Se né? a sua suspeita é oxalato, essa pedra ela não vai ser dissolvida. Não vai ser dissolvida, Não. né? A única resolução é cirúrgica. Tá. E existe. É que eu tô com medo disso porque eu saí, agora não sei se vocês já falaram, mas existe um tamanho de um urólito de Tá. estruvita, por exemplo, que eu coloco como uma opção para tentar diluí-lo e ou já partir já para indicação cirúrgica, sabe? Entendi. Que vem a ver, eu já faço essa conexão com a cirurgia, né? Assim, quando a gente fala do macho, o risco de obstrução existe. Então, se eu fosse falar um tamanho, sei lá, até 0,1 seria um tamanho que talvez passaria. Mas geralmente essas pedras não têm só 0,1. Elas são maiores do que isso. Só que se eu pensar no oxalato, eu não falei que ele é espiculado? Então, às vezes, eu achei uma pedra que o tutor nem sabia que tinha, porque o paciente não tem sinal clínico nenhum, porque essas espículas grudaram ali na bexiga e esse cálculo não se mexe. Não traz risco de obstrução para o paciente, foi um achado por outro motivo. Então, para definir se é cirúrgico ou não, primeiro, eu sento e converso com o tutor. A decisão não é só minha. Eu vou falar, olha, nesse caso, a gente pode optar por um tratamento de acompanhamento, desde que você consiga seguir o acompanhamento, ou é um tutor que não tem emocional, ele vai para cirurgia para resolver logo. Já tive tutor que ficava assim, Brenda, eu acho que tá assim todo dia. Eu falei, você não tem um perfil que consegue esperar a gente ver se vai ter uma resolução clínica ou não. Então, eu volto nessa conversa com o tutor, porque para mim é sempre muito importante. Com relação a tamanho, então, no macho, eu diria ali no caso de cão, 0,1 para macho. Fêmea, às vezes um 0,5 ainda passa, porque a uretra dela é mais larga. Eu já tive uma paciente bulldog que tirou uma pedra de 1 centímetro. Nossa, E a gente radiografou ela, a uretra, no meio da uretra, pedra. Então, não tinha nem como eu falar que não foi dela, foi. Chegou com dor, a gente radiografou a pedra lá no meio do canal. Aí a gente fez medicação para dor, fez relaxante, ela terminou de expulsar. Então, assim, é a exceção da regra, né? Porque 1 centímetro é muito grande. Desesperador. Não. Quando você viu que tava na uretra ali. Eu olhei e falei, tá no meio do caminho, e agora? Meu Deus, eu tinha suado frio, Brenda. Não, eu acho que ela pariu uma pedra. Foi exatamente isso. E eu pensei, poxa, a uretra tem a mesma largura. Você entrou, esse aqui sai. Falei, vamos tentar fazer uma medicação de conforto. E aí, claro, se ela não responder, a gente joga pra dentro de volta e vai pra cirurgia. Mas aí ela terminou de tirar e ficou aliviada, ela e nós, né? Depois que saiu. Mas assim, pra fêmea é mais tranquilo. Se a gente fala de trato urinário inferior. Se eu falo de trato urinário superior, e aí eu falo do nefrólito, a gente já comentou, né, que não há uma indicação direta. Hoje em dia, só para fazer um adendo, existe nefroscopia, tá? É uma opção de cirurgia por vídeo em que a gente consegue tirar algumas pequenas pedras que teriam potencial para obstruir o ureter.
Então, poxa, fiz lá o ultrassom no rim, tem pedra de 0,3, 0,4, não é uma pedra de 2 centímetros, são pedras pequenas que podem entrar no ureter e causar problema. Eu vou com o nefroscópio e já retiro essas pedras lá de dentro. A agressividade de lesão, porque eu acabei de falar, né? Ai, não corta o rim. Agora a Brenda tá falando que é para operar, mas é porque é muito menos invasivo, é muito melhor a gente fazer isso do que eu esperar essa pedra descer, causar uma obstrução, uma hidronefrose, e aí a gente optar por um duplo J ou por um bypass para poder resolver, além de ser mais oneroso também, né? É mais risco para o paciente e tudo mais. Agora, se a gente fala da pedra do ureter, depende do tamanho do paciente. Então, se eu for falar assim, padrão de um gato, por exemplo, na prática, a gente vê que até um 0,2 pode ser que esse cálculo desça. No ureter. No ureter. Se eu pegar ali uma pedra de 0,4, pouco provável. Tá? Eu nunca falo que é impossível, mas assim, pouquíssimo provável, porque algumas coisas acontecem, né? A gente fala assim, isso não acontece, de repente vai lá e o paciente responde de outro jeito. Mas se eu tenho essas pedras, muitas pedras também sequenciadas, geralmente alguma delas vai atrapalhar as outras a descerem. Então a chance de resposta também é mais baixa. E aí, nesses casos, a gente avalia se tem obstrução ou não para determinar se é cirúrgico. Avaliar se o paciente tem dor. Né? Gato é difícil, gato não mostra dor. Gato tá lá obstruído, o rim você palpa nada. A hora que faz o ultrassom, uma hidronefrose bem grave e o gato tá pleno, tava até comendo em casa. Foi porque teve um vômito. Tem até uma paciente que a gente acompanha junto, a Frida, da Quênia, né? Que deu um gato. E ela foi uma gata que veio, assim, pra check-up, né? E aí a gente fez exame de ultrassom, tinha um cálculo no ureter, lembra disso, né? E ela acabou eliminando sozinha, mas realmente não tem clínica, né? Às vezes esse quadro de obstrução unilateral, né? Eu vou comentar um caso, porque tem alguns que marcam a gente, né? E eu, assim, é muito interessante a gente ver como que o tutor de gato, e aí, quem é tutor de gato aí que é veterinário e tutor também, sabe do que eu tô falando. Eles são muito particulares, né? Eles sabem, tá miando num tom diferente do normal. E aí eu atendi uma paciente que estava obstruída, com 10 de creatinina, tinha a opção de colocar o bypass, a tutora optou por não fazer, não tinha condições financeiras, a gente fez o tratamento clínico e o paciente respondeu ao tratamento clínico. Beleza. Um ano exatamente depois, a tutora marca a consulta comigo. Falei, será que tá passando mal? Será que é só check-up? E aí chegou, a gata tinha engordado, tava bem clinicamente. Falei, então, marcou pra check-up? Ela falou, Brenda, eu marquei porque ela virou de barriga pra cima. Aí eu fiz, tá bom, mas o que significa ela virar de barriga pra cima? Aí ela falou, ela nunca vira. Ela só virou de barriga pra cima da outra vez que ela veio um dia antes de descobrir que ela estava obstruída. E a gente fez ultrassom e ela estava obstruída de novo. Nossa, que específico, né? Não. Então, assim, eu levo E a não tinha sério tudo clínica que o tutor me nenhuma. fala. Nenhuma. Vômito, anorexia, Nada. Ela nada. virou de barriga pra cima. Era essa a alteração clínica que ela tinha, porque ela nunca virava. Dono de gato, né? Dono de gato. Então, assim, falou, eu acredito. Eu acredito. Vamos investigar, né? Vamos investigar. Exatamente. Ué, nossa paciente em comum, que ela já vou fazer outra atenda. A Cindy, que você acompanha, neurológica, Exatamente. fez uma consulta clínica geral comigo porque ela achou que a cachorra estava mais agitada do que o normal. E aí eu falei, tá bom, geralmente o tutor traz porque tá prostrado, né? Mas vamos fazer um check-up, é uma paciente idosa. E aí a gente foi fazer e tinha uma alteração neurológica que eu passei pro Vitor cuidar. Sim. Você da neurologia, o Vitor, né, e você da nefro, vocês devem pegar muito disso, né? Porque às vezes as coisas, esses sinais, eles são realmente imperceptíveis. É diferente da onco. Que da onco, assim, é visível às vezes se é na pele, e se no abdômen é visível na ultrassonografia, visível no exame de imagem, né? É difícil eu chegar e falar assim: olha, Bruno, o gato virou de barriga pra cima, ele tá com linfoma. Não acontece isso, né? Realmente, isso não acontece. Não acontece, né? É engraçado, mas é uma coisa muito importante que eu posiciono muito às vezes para aluno. Ouça tudo que o tutor tem para falar, né? E aí, assim, nunca subestime o que ele tem, né? Ouça o que ele tem para falar, porque ele sabe muito mais do que você que tá ali, né? Então é interessante mesmo. Isso aí só corrobora, na verdade, com essas indagações que a gente faz em aula, né, Vitor? Brenda, eu amei que você comentou assim do formato do rato, porque você estava falando, estava lembrando de um caso que uma vez eu atendi e operei, que era um cachorro que chegou obstruído, um York, e aí ele tinha mais ou menos uns 10, 12 anos,
E aí, tentei voltar o cálculo para bexiga para fazer só Uhum. uma cistotomia, não consegui. O cálculo ficou preso ali atrás do osso peniano. E aí, quando eu abri, né, fiz uma uretrotomia, era realmente um cálculo todo especulado e Gruda. enegrecido, né? Então, assim, faz todo sentido, né? Então, aquilo ali não sai. Como que aquilo volta, Isso. né? Às vezes ele fica grudado na bexiga e não vai trazer problema pro paciente, mas se ele engastanhar no lugar errado, aí atrapalha. É isso mesmo. A gente já comentou, né, sobre o gato virar de barriga para cima, né, como um sinal clínico aí, né, o meio que utópico, né? Mas quais são os sinais clínicos possíveis de um paciente felino ou canino que vão desenvolver aí um urólito? Tá. A gente tem um sinal clínico para isso, né? E qual que Ó, seria? o mais clássico, que é o que o tutor fala, tem alguma coisa errada na urina, é hematúria. Então, o paciente teve sangramento na urina, aí ele fala: o problema tá aqui. Mas muitas vezes esse paciente chega com um relato de dificuldade para defecar, por exemplo. Porque o tutor vê que tá saindo urina, mesmo que seja pingando, mas ele vê urina e não vê fezes. Ele fala: nossa, ele tá tentando defecar e não consegue, às vezes num padrão já de obstrução. Antes de causar uma obstrução, você vai ver que o jato normal, o tamanho daquele jato do paciente já vai ser diferenciado. Ele vai ter o que a gente chama de disúria, esfúria, estrangúria, que é o quê? Retenção de urina, dor na hora de urinar. Então, poxa, antes eu descia com ele para fazer um passeio de xixi, demorava 10 minutos. Agora eu tô tendo que demorar 30 minutos porque ainda tá saindo xixi. É isso que vem da parte de escutar o tutor, né? Às vezes ele fala: nossa, ele fez o xixi, mas depois que secou, tem uma areia ali, alguma coisa que parece sedimento. Então, isso também chama a atenção do tutor. Mas, geralmente, para eles perceberem, é mais mudança de coloração. Ou gato, aí eu faço o adendo, quando começa a urinar em lugar que o tutor não quer que ele urine. E aí ele vem para uma consulta de comportamento. Ele fala: meu gato está urinando na minha cama, eu não aguento mais isso, o cheiro está insuportável. E você vai ver, às vezes é uma pedra. E aí o gato só tava com uma polaquiúria, urinando em fora do lugar ali, com uma periúria, e na verdade não queria urinar na cama do tutor, mas ele traz com essa queixa. E aí vem da gente na anamnese de novo entender o que esse gato está querendo contar pra gente. Brenda, existem casos que você chega a fazer ou faz o procedimento cirúrgico, descobre, né, faz a análise quantitativa daquele cálculo, tenta tratar, né, ali a causa, mas continua mesmo assim fazendo novos cálculos? Com certeza. E isso precisa ser muito bem explicado para o tutor. Qual que é o objetivo do tratamento? Que isso não aconteça mais. Quantos humanos vocês conhecem que continuam formando pedras? Que já teve um, dois, três casos. Então, principalmente quando a gente está falando de uma alteração genética, é difícil eu lutar contra a alteração genética. Só que o que eu falo? Claro, o primeiro objetivo é que não se forme mais. O segundo é que demore mais para formar. Poxa, se eu não vou conseguir evitar de formar, eu já tive paciente que operava a cada 6 meses. E com o tratamento, ele demorou 5 anos para operar de novo. Isso também é tratamento. Só que eu preciso deixar avisado para o tutor. Um oxalato de cálcio, por exemplo, a recidiva dele com o tratamento é cerca de 50%. É muito alto. Então, isso tem que ser avisado, porque senão ele vai achar que é má conduta. Às vezes ele começa a dar o remédio e para, e vai falar que a culpa é do tratamento do veterinário, na verdade foi o tutor que parou de dar. Então, assim, a chance de voltar acontece. E eu tenho paciente que forma os dois tipos. Já tive paciente que forma tanto oxalato quanto estruvita. Então, você vai falar: olha, eu vou tentar sambar aqui para achar o meio termo. Até lá, pode acontecer de formar de novo. Já tive paciente, por exemplo, no quadro de obesidade, que vem com infecção de urina de repetição, e que eu falo, até a gente conseguir emagrecer, fazer, melhorar a atividade e tudo mais, pode acontecer. E aí, qual que é a diferença? Eu deixei avisado e registrado em receita para o tutor. Aí vem a parte da gente se assegurar na parte, né, de burocracias mesmo. Então, isso é tudo explicado e colocado em receita, para que a gente esteja assegurado de qualquer problema. Já chegou a ter casos, porque eu lembro de ver assim já pacientes, por exemplo, dálmata, que às vezes faz muito cálculo, Uhum. né? De ser feito, o dálmata macho, de ser feito uretrostomia, porque ele já tinha obstruído algumas vezes, já tinha inclusive feito cistotomia recorrente, né? E até uma das coisas que hoje em dia eu vejo assim, o papel do vídeo, da videocirurgia para ser menos invasiva, né? Mas já vi um caso que precisou fazer uretrostomia pré-escrotal ali, porque ele obstruía toda vez que parava um cálculo ali na região do pênis. Então, o meu primeiro ponto é pensar: esse paciente já passou por algum nefro ou algum tratamento de prevenção?
É a minha primeira pergunta. Sim. Quase sempre a resposta é não, Vitor. Uhum. Então, não adianta você tirar a pedra se você não está tirando o que está causando. Sim. Ah, é uma predisposição genética, mas esse paciente que eu falei que demorou 5 anos para formar era um dálmata, inclusive. Então, a gente consegue ter um bom controle desde que o tutor faça a adesão ao tratamento. A uretrostomia definitiva, eu tive uma conversa com um cirurgião recente sobre isso. Eu falei para o cirurgião: resolve o seu problema, você não está resolvendo o meu. Por quê? Se esse paciente formava pedra de oxalato, a partir do momento que ele tem uretrostomia, ele favorece a infecção urinária. Aí eu começo a formar estruvita. Parabéns, ele resolveu o problema dele, mas ele causou um novo problema para mim. Então, a longo prazo, sou eu, na parte clínica, que tenho que lidar com esse paciente. Então, a uretrostomia definitiva, ela não é para ser a primeira opção. O ideal é que a gente consiga jogar esses cálculos de volta para a bexiga para poder fazer uma cistotomia. Mas em quadros de recorrência, e aí eu vou associar, às vezes, até o financeiro do tutor, porque às vezes ele começa a ter tanta formação que o tutor não tem condições de pagar tantas reintervenções, aí a uretrostomia começa a ser uma opção. Às vezes a pedra machucou tanto que fez uma estenose na uretra, e aí está causando dificuldade para urinar. Aí eu concordo com a uretrostomia. Mas como primeira opção, ou simplesmente porque está formando pedra sem ter tratado a causa, aí eu sou bem contra, assim. Tá? Mas, assim, por exemplo, no caso de gatos, né, que a uretrostomia acaba virando uma penectomia, né? Muitos pacientes, quando tem quadro de recorrência, eles fazem estenose de uretra. E aí você vê lá no ultrassom uma bexiga bonita, sem sedimento, e esse paciente continua obstruindo. Infelizmente, a gente não tem um exame específico para fechar o diagnóstico de estenose de uretra. Como é que a gente vê isso? Clinicamente, é o exame clínico. Eu vou tentar comprimir essa bexiga, avaliar a resistência, avaliar a qualidade do jato, para poder ver se está tendo resistência ou não, para suspeitar da questão da estenose. Então, às vezes, esse paciente ele tem que ir para uma PENEC, no caso, porque o quadro de recorrência desse sedimento machucou a uretra. Às vezes o sedimento não está lá mais, mas a consequência do que ele causou tá. Aí eu tenho que resolver. Aí, nesse caso, eu concordo também. Tá um caso mais extremo, assim, né? Sim. E a cistoscopia por vídeo hoje? Você tem feito? Você tem indicado? O que você acha? Eu gosto muito, né? Primeiro que, se a gente pensar em fêmeas, dependendo do tamanho dos urólitos, nem corte tem. O aparelho consegue entrar ali pela uretra, fazer ali o recolhimento como se fosse um corpo estranho mesmo, né? Pega ali e traz. Então, um pós-operatório de muito mais qualidade. O custo não é tão diferente assim de uma cirurgia convencional, né? Se a gente for associar que não precisa ficar internado muitas vezes, medicações pós-operatórias, então é uma recuperação muito mais facilitada, mas tem casos também. Às vezes você tem pedras que não saem num padrão, e aí vai fazer vídeo, pode fazer por acesso, né? Abdominal também. E aí é bom porque o vídeo, o que a gente tem que entender? Ele não é só para cirurgia, ele faz parte da prevenção. Por que eu falo isso? Porque o vídeo consegue avaliar alterações do trato urinário. Faz de conta que esse paciente está tendo pedra porque ele tem a persistência de um ligamento frênico que fica lá dentro da uretra, que predispõe à retenção de sedimento, que ele tem persistência de úraco, por exemplo, que não foi visto em ultrassom. O vídeo consegue ver isso. Entendi. Então, ele consegue dar uma vasculhada para mim lá, como é que Ele tá. tem um papel terapêutico e diagnóstico E também, diagnóstico, né? exatamente. Então, quem faz o procedimento também tem que entender que não é só abrir lá e tirar pedra. Ele tem que fazer um vasculhamento. E aí, a chance também é menor de você deixar a pedra para trás. Exatamente. Que aí você consegue conferir o trato. Isso é uma coisa tão interessante, né? Porque a gente associa muito, né, que a cirurgia aberta, eu tô ali vendo tudo, mas na verdade não. A gente tem muito mais visibilidade mesmo com a vídeo. Uhum. E eu tô falando isso porque eu era muito cético, tá? Em relação ao vídeo, né, há um tempo atrás. E hoje, né, como a rotina tá aumentando muito, eu tô muito mais próximo da videocirurgia, eu percebo o quão ela é, além de minimamente invasiva, diagnóstica, o quão ela diminui os índices de intercorrências, problemas pós-operatórios, até mesmo em relação a deixar, por exemplo, urólitos ali. Porque você tá vendo tudo ali, é incrível mesmo, né? E aí, até posicionar uma coisa interessante, eu acho que. Vou ver se o Vitor quer falar alguma coisa antes, mas eu queria que você explicasse uma pergunta assim, que me fazem muito, tá? Sobre duplo J Uhum. e o bypass. Qual que é a diferença? Quando que a gente usa? Por que que a gente usa? Como se reproduzem? Onde vivem? Onde habitam? Onde habitam? Tá? É uma pergunta, assim, me perguntam tanto isso. Eu acho que vai fazer muito legal assim a sua resposta aqui pro ouvinte, porque eu tenho certeza que é uma dúvida deles também. Tá, beleza. Vamos lá. Primeiro, a gente está falando de obstruções em ureter. Uhum. Primeiro ponto, tá? O duplo J, você vai partir do princípio em que você quer manter aquele ureter. O ureter será viável ainda.
Então, acho que esse é talvez o ponto mais fácil de diferenciar. Se eu tenho, por exemplo, uma massa que está envolvendo o ureter, e aí num procedimento, teoricamente, eu faria uma nefrectomia porque eu tenho que retirar esse ureter, às vezes colocar um bypass é uma opção. Eu não preciso desse ureter mais, mas eu consigo fazer um novo dispositivo, que é o bypass, onde eu vou ter a transferência dessa urina que está sendo produzida pelo rim. Então, se eu tenho um ureter que ele não consegue ser viável mais, é onde eu vou pensar no bypass. O duplo J, a intenção dele é ajudar a cicatrização quando eu faço um corte no ureter. Então, pensa que o ureter, a gente está falando aqui, é um tubo. Ele é um tubinho, ele é pequenininho. Então, às vezes, o próprio corte cirúrgico, quando a gente tem aquele edema na hora que está fazendo a cicatrização, isso causa uma obstrução. E aí, qual é o sentido de eu fazer uma cirurgia para corrigir uma obstrução se a cirurgia vai obstruir? E às vezes vai causar uma estenose, e aí você vai ter um problema de estenose no ureter. Não resolveu o seu problema. Então, o duplo J, ele entra para poder ajudar na cicatrização desse corte que você fez. Pode ser tanto de uma pedra, porque a gente fica falando de obstrução, e nosso caso é urolitise, mas a obstrução pode acontecer por coisas além de pedra. Coágulo, pode acontecer por massa, você pode ter uma obstrução intramural, extramural. Então, diversas causas. Ureter ectópico. Nasceu no lugar errado. Eu vou reposicionar, eu vou fazer um corte no ureter. Então, o duplo J facilita a cicatrização também. Então, o duplo J vem para isso. Eu vou colocar ele para ajudar na cicatrização de um corte que eu fiz. E daqui 1-2 meses, a recomendação tem de tirar. Senão, ele vira um corpo estranho, favorece infecção urinária, sedimentação. Já tirei mais de uma vez duplo J que causou hidronefrose. Olha a ironia. Eu uso um duplo J para resolver um problema de obstrução, só que se eu não tiro o duplo J, ele obstrui e ele, por si só, vira um corpo estranho para causar o processo obstrutivo. E aí eu perco esse rim. Poxa, não é interessante. Agora, o bypass, ele é quando eu não consigo utilizar esse ureter mais. Gatos têm uma grande prevalência do bypass comparado a cães por conta do tamanho do ureter. Então, se eu tiver uma pedra lá no ureter de gato, cirurgicamente é muito difícil da gente fazer, porque o duplo J, ele tem que ser mais fino do que o ureter para entrar. E muitas vezes em gato a gente não tem esse duplo J mais fino. Foi tentado fazer um de 2 frames, que a gente às vezes consegue utilizar, mas a maior parte a gente não consegue passar esse duplo J por dentro. Então, de novo, entre o risco da gente operar e causar uma estenose, é melhor colocar o bypass, onde eu vou ter um fluxo muito mais adequado, porque o que eu quero nessas cirurgias é restabelecer fluxo. Então, o bypass, ele vem para poder não utilizar-se mais do ureter e ter uma nova via. Brenda, mas nesse caso, eu vou lá e tiro o ureter? Não, você deixa ele quieto lá. Poxa, a urina que vai ser feita, ela vai olhar 2 caminhos. Um que tem tortuoso, com pedras, e outro livre, maravilhoso, vai pelo livre. Então, é para a gente poder restabelecer fluxo e não tirar o rim. Deixar o rim. E tem cuidados especiais com esse bypass? Tem. O bypass, de novo, deixa eu ver, acho que minha primeira paciente deve ter uns 4 anos que colocou. Então, dos 9 anos que eu atendo aí, no começo a gente não tinha essa opção. Então, a gente perdia muito paciente. Entre o tentar, eu costumo dizer pro tutor, entre o tentar para dar certo e a certeza do que vai dar errado, eu prefiro tentar que vai dar certo. Então, o bypass colocado, ele tem cuidados, porque ele não deixa de ser uma via onde novas pedras podem se formar. Eu vou também fazer um tratamento de prevenção, claro, mas ali é um corpo estranho. Ele pode ter sedimentos, ele pode cristalizar, formar pedra, pode favorecer infecção urinária. Então, tem pacientes com bypass que têm cistites bacterianas de repetição, tá? Mas a gente tem um dispositivo no bypass, que é o PORT, que ele fica ali na região muscular, debaixo da pele. Um dispositivo como se tivesse um plásticozinho como que a gente usa no equipo macro, por exemplo. E aí tem uma agulha específica que a gente coloca nesse porte para lavagem do sistema. E existe um líquido próprio para isso também, que ajuda a proteger contra a infecção urinária, mantém para evitar a cristalização. E aí a gente tem que fazer essa manutenção, geralmente a cada 3 meses. Se eu estou vendo que esse paciente ainda assim está formando muito sedimento, às vezes eu tenho que diminuir esse intervalo. Não, tá tudo bem? Às vezes eu consigo acompanhar por mais tempo, para evitar que o próprio dispositivo obstrua. Isso é você que faz ou é o urologista?
Podemos ser os dois. Ah, tá. Se o bypass obstrui, eu posso colocar um outro bypass do lado do bypass? Tô brincando. Humor, A brincadeira. gente consegue trocar a mangueirinha. É possível, o Entendi. dispositivo ele é desconectado. Interessante. Não, Nossa, então tá pensa, bom. vai ficar ali dentro um Outro monte de bypass em coisa. cima, outro bypass, vai obstruindo, vai colocando. Não, e quem Interessante. já viu, assim, por fora você não vê nada, né? Quando você radiografa, tem um monte de mangueira lá dentro. Aham, sim. Porque se o bypass ele desce direto do rim até a bexiga, primeiro que ele favorece a dobrar ali, então a própria causar obstrução. E segundo porque tem que fazer o caminho do porte para depois do porte ir para a bexiga. Então, essas mangueiras são todas trocáveis em caso de obstrução. É legal, interessante. Parece os meus desvios, né, da cabeça. Eu falo que é o encanamento, né? Da mesma forma que o encanamento pode soltar, pode obstruir, Isso. pode infeccionar. Exatamente. Brenda, tô muito feliz com a participação hoje. Foi muito enriquecedor essa Eu conversa que a adorei gente também. teve, né? Assim, eu acho que eu aprendi muito com você hoje, né? Bruno, quer falar? Passa rápido, não Nossa, passa? eu tô assim, já acabou. Gente, Já acabou, a melhor. Jéssica? Eu tô falando, da semana é meu melhor trabalho quando eu venho conversar com vocês aqui, porque eu aprendo muito, dou muita risada. A gente fala um monte de besteira aqui às vezes. Brenda, assim, foi muito bom que a gente falou do início até o fim, né? Até a parte cirúrgica, né? Então, assim, foi Conseguimos muito abraçar enriquecedor. tudo, né? Exatamente, né? Você queria falar mais, eu tenho certeza, né? Não. Eu queria perguntar mais, mas eu te agradeço muito a participação aqui hoje, né? Estou muito feliz por você estar aqui, foi muito enriquecedor. Eu tenho adorei. algumas perguntas para você antes de finalizar. Mas já não teve muita pergunta? Não tem Ah, mais. Agora são as perguntas capciosas meu agora. Deus. É porque o Bruno acha que ele é a blogueirinha. Vai lá, uma palavra. É isso. Brenda Torca por Brenda Torca. Isso. Nossa, Brenda Torca por Brenda Torca foi pesado, hein? Brenda, o nome de um cachorro. O Brendo, meu cachorro. Brendo? Eu Ah, tenho o Brendo. Ele é um shih tzu lindo. é? Aham. Quem é o gato? É um shih tzu. Atópico, alérgico, É. vai tudo. É positivo. Mas eu sou mais do cão. É, do cão? Aham. Se fosse pra você escolher uma raça, Golden. Golden? Um Eu filme? amo. Nossa, não tenho a menor ideia, me pegou de surpresa. Eu vi recente Mike 17, achei bom. É? Uhum. Não conheço, depois tem que dar uma olhada. Uma música? Sandy Júnior, qualquer uma. Vamos pular, vamos pular. Você lembra dessa paixão? Um hobby, Brenda. Eu jogo futebol. É mesmo? Toda semana temos um grupo Sedentárias Futebol Clube. Que Uhum. legal, legal, da hora. O jogo fica assim, 30-29. Excelente. É, Uhum. tem muito boas. Muito. Nossa, todo mundo faz gol, sai feliz. É? É ótimo. Qual que é a posição que você joga? Ou não tem posição, é uma Posição. bagunça. No começo você corre, no final você fica. Você fala, pode ir que eu tô na zaga. Que é onde aí depois eu vou ficar de banheira lá na frente. É isso. Tem posição não, eu sou zigue-zague. Posição zigue-zague. Brenda, se você pudesse escolher uma outra profissão que não a veterinária, qual que seria? Eu iria muito para a parte de marketing, computador, assim. Eu adoro essa parte. Ainda, assim, até no meu Instagram mesmo, né? Quando tem as postagens, a gente sempre pensa muito. Eu adoro construir essas É coisas. você que faz seu marketing? Eu não, eu tenho duas meninas que me Que ajudam. isso? As Qual que é o seu ideias. Instagram? Fala aí. Urinário Vet. O Urinário Vet, segue lá, Fácil. pessoal, tá bom? E é isso. E só uma outra pergunta, né? Dentro da veterinária, se não a parte de nefro, qual área seria? Olha, talvez pela proximidade com a nefra, entre aspas, eu gosto muito da parte de hemato. Hemato é uma Legal. coisa que faz todo sentido para mim. Doenças infecciosas da parte de hematologia afetam o rim. Então, assim, é uma coisa que, querendo ou não, e eu tenho uma amizade muito próxima com as hematos aqui de Goiânia. Então, eu trabalhei em laboratório por um tempo. Então, eu gosto dessa parte. Ela meio que me atrai um pouco também. Legal. Brenda, se o Vitor não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer de verdade, tá? A sua presença. Eu sei, né, que você é muito concorrida, né? Muito. Então, assim, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. A gente tem sido muito privilegiado com as pessoas que vieram conversar aqui com a gente, né, ao longo de todo esse tempo. Você, com certeza, é uma pessoa que eu tenho o privilégio de estar conversando. E é isso, né? Despede aí, Vitor. Eu vou lá no cantinho ali. Eu acho que você nasceu pras câmeras, Brenda. Foi. Você fala muito bem, assim, né? Eu queria te chamar pra você apresentar aqui no nosso. Nossa, não. Agradeço o convite. Só para deixar uma última frase que eu aprendi ela semana passada e eu achei bem impactante, é que nós somos especialistas em doenças. Os tutores são os especialistas nos pacientes que a gente atende. É verdade. Então, por isso a gente tem que sempre escutar o que eles têm para falar. É verdade. Exatamente, né? Mas obrigada, viu, pelo convite. Me chamem sempre. Obrigado, Brenda. Foi ótimo.